Boa tarde, mais um episódio da Roomcast, tudo sobre marketing de influência. Com meu amigo, meu sócio, meu irmão Diogo. E hoje um convidado especial que é especialista em marketing de influência. Vou passar para o Diogo apresentar, por favor. Estamos aqui agora com um amigo, né? Um grande amigo. O Márcio é um especialista em marketing de influência, está no mercado desde 2016. Passou aí, tem a jornada pelo Grupo Bandeirantes, Santander e o último Pernambucanas, fora em várias consultorias que ele dá. E a gente vai ter oportunidade de aprender muita coisa técnica aqui. E o cenário global, o cenário brasileiro de marketing de influência, como ele enxerga. Cara, é um prazer ter você aqui. Pô, legal. Muito legal, Márcio. Bem-vindo, Marcinho. Pô, primeiro, agradecer o convite. Só falando que aqui a gente tá em cozinha, porque eu conheço o Ricardo há mais de 10 anos. A gente trabalhou junto lá no Grupo Bandeirantes, né, Rick? Foi. A gente se distanciou um pouquinho, assim, por coisas da vida, mas cá estamos. Quando ele me mandou uma mensagem perguntando se eu podia vir pra cá, na mesma hora a gente já começou a engatar o papo, né? E uma coisa bem interessante é que encontrei o Márcio, tava no YouTube, vendo os vídeos, encontrei o Márcio dando uma entrevista de marketing de influência. Falei, poxa, o Márcio. Liguei pro Márcio, cara, coisa de nem uma semana a gente marcou uma reunião, conversamos, pensamos em alguns projetos. Sim. E marcamos já o podcast. Porque tudo aconteceu na metade do caminho, em que eu tô envolvido com uma série de projetos de marketing de influência para várias marcas. E aí quando o Ricardo me chamou pra gente trocar essa ideia, puta, veio super a calhar, vocês também estão com várias oportunidades, né, em relação à marketing de influência, e o podcast acabou sendo só o embrião de um monte de coisa que a gente já tá conversando, né? É verdade. Mas acho que aqui a gente vai ter bastante oportunidade para discutir um pouquinho sobre o mercado. Acho que o mercado ele tá em constante transformação. Muita coisa aconteceu entre 2016, quando eu comecei a trabalhar com marketing de influência, até 2024. Afinal de contas, são 8 anos. Lá atrás eram chamados de youtubers, né? Que são os antigos blogueirinhos. Os antigos blogueirinhos. É que nem a evolução do emo, que depois virou indie, né? Então, os blogueirinhos viraram youtubers e os youtubers viraram influenciadores. E o influenciador hoje eu acho que é meio que um caminho sem volta, né? Então, quando a gente pega a linha histórica, eu não vou entrar tanto assim lá para trás, mas tem muita coisa que está mudando e olhando para frente tem muita oportunidade que tem uma avenida aberta para várias marcas, que em relação ao UGC, que é uma nova modalidade que começou a pipocar para caramba entre 2022 e 2023, que são os User Generated Content, que é aquela galera que é o usuário de fato dos produtos. Tem os nano, tem os micro, tem os macros, celebs e por aí vai. Então tem muita coisa acontecendo. Eu acho que a gente já fez uma prévia do papo, né? Então vamos entrando nessa nossa... Rapidinho, só antes, você que está acompanhando a gente, gosta do canal, tá chegando agora, se inscreva no canal, não seja um vacilão, você já tá aqui faz um tempo, eu sei disso, se você não se inscreveu, bota o dedo aí no curtir também, ative as notificações, para você que tá querendo entender mais de marketing de influência desse mundo, seja bem-vindo e deixe sua contribuição aí com o seu joinha. O seu joinha, que é muito importante pra gente. Ô Márcio, já que você tocou em UGC, o que é pra galera que não conhece ainda, até pra galera do marketing que tá tentando entrar nesse mercado, o que seria o UGC hoje? Né? A gente conhece os influenciadores já. O que é esse UGC? O UGC ele tá sendo bastante conversado em muitas reuniões, né? Tem bastante gente citando essa nova modalidade. E o UGC ele não é novo. E o UGC é aquele cara que ele é uma pessoa que ele é o usuário real de uma marca. Sim. Então vamos supor o seguinte... É um usuário de Pernambucanas. Vamos supor aqui minha última passagem por marca grande. Tem um monte de gente que eles são fanáticos por Pernambucanas, são pessoas que compram direto Pernambucanas e gostam de fazer vídeo provando produtos Pernambucanas. Tá. Então, o UGC nada mais é do que uma pessoa que é o usuário autêntico daquele produto ou daquela marca e que é um gerador de conteúdo baseado na experiência de compra ou de uso dele. Tá. Então, se eu for resumir em forma muito didática, seria isso. É o usuário real. E depende do número de seguidores? Não. O UGC, depende muito da estratégia. Vai ter marca que quer UGC com um número grande de seguidores ou não. Mas a grande mágica do UGC é a autenticidade do conteúdo dele. O UGC não necessariamente vai seguir o briefing de uma marca. Porque, eventualmente, ele vai comprar um produto que ele não gostou. E ele vai falar sobre aquilo. Tá.
Então, a genuinidade, é muito mais genuíno o conteúdo do UGC do que de um nano, de um micro, e por aí vai. Tá. Mas aí tem uma coisa que também é muito legal do UGC, que as marcas têm menos controle em cima dele. Uhum. Mas aí é que tá, eu acho que a mágica do UGC. E a gente pode falar bastante sobre essa categoria, tem a oportunidade a dar com pau sobre esse tipo de influenciador, mas que eu acredito que tem muito o que ser feito também na parte de estratégia e planejamento das marcas, né? E aí o UGC, ele entra numa etapa de um planejamento da campanha, na sua leitura? Tudo depende... da estratégia. Tudo depende muito da estratégia, né? O que eu sempre converso, desde quando começou a engrenar mesmo o mercado de influenciadores, e hoje a gente... dificilmente você vai ver uma marca que não usa influenciadores, seja de qualquer tamanho. Eventualmente, até o próprio dono da empresa acaba sendo um influenciador. Eu sou pai há pouco tempo, e aí eu comecei a conhecer o universo de crianças, né? E minha esposa, ela vai tem um brechó lá perto do meu bairro que as pessoas entregam as roupas lá, vendem por um preço X e a mulher vende por um preço Y. Isso. Roupas super boas, produtos super bons. E a própria dona virou uma influenciadora da marca. Então, eu acho que dificilmente a gente vai passar por alguma empresa que não tenha algum influenciador. Mas quando você me pergunta sobre o UGC, ele ser parte de uma estratégia, sim. Você não pode sair ativando o UGC sem ter uma estratégia por trás. Tudo é estratégico, né? E o que eu tenho conversado bastante é a gente saber colocar o tamanho do influenciador na etapa certa da jornada do usuário. Tá. Porque o que tem acontecido muito nos últimos anos, e é natural que isso aconteça, porque embora o Brasil já está muito acostumado com influenciadores, a gente ainda de certa forma, muito amador em relação ao mercado de marketing de influência. Então, muita marca costuma ativar aquele cara super gigante achando que ele vai fazer venda, sendo que não necessariamente. Ou ativar um cara com 100 mil seguidores achando que esse cara vai trazer um puto impacto de marca. Tá. Não necessariamente. Tudo depende muito da estratégia e você saber colocar o tamanho do influenciador no local certo da jornada do usuário. Lembrando, o usuário... ele é o dono do negócio, né? Tudo que a gente vai fazer, ele tem que ser focado no cliente. E o cliente tem uma jornada em que ele é impactado, tem um primeiro impacto, aí depois ele entra numa espiral ali de avaliação do produto, para entender se o produto tem aquela qualidade, porque o usuário ele já não é mais impactado e vai comprar direto. Acabou aquela história do funil tradicional de marketing. Quando a gente olha para o marketing de influência, ou até mesmo para a estratégia de marketing digital, aquele funil acabou. E você saber colocar o tamanho do influenciador no local certo da jornada até a etapa de compra, aí é que o negócio começa a funcionar. E o UGC, ele é parte desse todo. Então, o UGC, ele não necessariamente vai fazer venda, mas ele vai facilitar com que a jornada do usuário seja mais fluida, porque ele vai passar por um momento da jornada em que tem alguém avaliando aquele produto que ele quer comprar. Se quiser um exemplo, o Mercado Livre hoje ele faz isso muito bem. Lá no app deles tem um monte de gente que está avaliando o produto lá dentro do app do Mercado Livre. Então, qual que é a função ali? Qual que é a leitura? É que tem alguém avaliando para o usuário, né? Então, não necessariamente o usuário vai precisar ir na loja, porque ele já viu ali alguém que tem uma autenticidade muito forte que está avaliando um produto que eventualmente ele quer comprar. E aí, qual que é a graça, né? O brasileiro ele é muito acostumado com aquele lance de, tô dando só uma olhadinha. Né? O vendedor vai passar ali na pessoa que está na loja e fala, puta, quer alguma ajuda? Não, tô só dando uma olhadinha. E o UGC, ele cumpre essa função do tô dando só uma olhadinha. Perfeito. Então facilita para que o cliente não precise dar aquela olhadinha, ele já sabe como que funciona aquele produto ou serviço. É isso mesmo, e é muito doido, né, porque tem muita compra que eu faço pela internet e que eu vou lá nos comentários e eu vejo o vídeo do pessoal que comprou, que abriu e a avaliação, se é bom, se é ruim, se é frágil, se não é. Isso aí entra muito na minha decisão de compra, entendeu? Eu decido muita compra pela internet depois que eu vejo os comentários e o vídeo das pessoas que compraram. Um estudo do Google que eles soltaram no final do ano passado, um pré-Black Friday, que fala um pouco sobre essa experiência da gente
ter a avaliação, né? A gente entender a avaliação. E o próprio Google, ele mapeou lá nas jornadas de compra deles, mais 180 mil jornadas diferentes só no universo Google. Mas, de forma geral, o que acontece é que a função da etapa de consideração do funil tradicional de marketing, ele foi substituído por uma etapa da jornada que ela é uma espiral, ela é desenhada praticamente como se fosse um símbolo do infinito. Em que o usuário ele desce da etapa de primeiro impacto, que seria de conhecimento, o awareness, e ele cai ali para a etapa de exploração e avaliação. E ele pode ficar ali por muito tempo. Então, quando você fala sobre ler a avaliação do produto, você está nessa etapa. Você é um exemplo vivo dessa etapa de exploração e avaliação. Porque hoje a gente quer saber se o produto funciona mesmo. Até porque a gente está sendo impactado por trocentas marcas, marca chinesa, marca americana. E se a gente não tem como pegar um produto de uma Shein, por exemplo, um produto de uma Shopee. O que a gente vai fazer? A gente vai ler os comentários, vai ver se tem vídeo sobre isso, de algum usuário, porque a gente está impedido por questões geográficas de conseguir ter contato com esses produtos. Em lojas brasileiras, por exemplo, está mais fácil. Sim. Mas ainda assim, a gente pode escolher tudo de casa. Puta, gostei desse produto aqui. Vai lá e vê se tem alguém produzindo conteúdo sobre isso. E o de si, ele fica claro que é uma pessoa real fazendo. Porque o influenciador, a gente consegue já começou a perder um pouco de credibilidade, porque a gente consegue sacar que uma pessoa está ganhando cachê para fazer aquela avaliação. Nada contra, tá? Eu acho que ainda você funciona. Pagar um cachê para alguém fazer um conteúdo profissional, mas sabendo que esse conteúdo ele tem uma função dentro da jornada, tá tudo certo. Mas o usuário, o cliente real, ele já começa a distinguir o que ali é uma propaganda. Sim. E do que é uma avaliação genuína. Saiu até uma pesquisa americana dizendo que as marcas elas estão vivendo cada vez mais um paradoxo. E a gente consegue enxergar isso em alguns dos nossos clientes, é muito real. Então o que acontece? A marca, ela ao mesmo tempo que ela quer um conteúdo mais real da pessoa ali fazendo aquele que um dia se faz real, né, do dia a dia, sem muita produção, para passar mais carisma, para passar mais verdade para quem está assistindo. Ela também tem e criativo, um conteúdo criativo, ela também tem a preocupação de manter o nome da marca, de manter a credibilidade da marca ao longo do tempo. Sim. Então é um paradoxo que hoje os influencers, e eu acredito pelo que você está me falando, os UGCs ainda mais, a marca consegue jogar esse jogo, consegue avançar nisso, preservando o nome da marca, mas também transmitindo a mensagem dessa maneira. Sim, eu acho que esse paradoxo, ele vai muito porque o mercado está em constante evolução, né? E é natural que em algum momento a gente fosse chegar nessa bifurcação. Para qual lado a gente vai? Só que os dois lados, eles têm que chegar no mesmo caminho. Sim. Então, o que a gente precisa começar a desenhar, e aí é a parte que entra um pouco mais de estratégia, é entender qual que é o influenciador que vai preservar a minha marca. E aí a gente está falando de branding. E aí, a gente pode sim começar a pensar em pessoas grandes. Qual o cara que eu quero atrelar a minha marca, ter vínculo com a minha marca? E a gente está passando por um problema mas um momento do mercado que é interessante, que é a chegada das bets, que a gente tem influenciador pra porra fazendo conteúdo para bet, né? E aí as marcas, elas precisam também entender qual que é a figura que eu quero ter atrelada à minha marca. E não tem problema você pagar um cachê para essa figura, porque é uma figura pública que vai atingir muita gente. E ali a graça da marca, e a gente que trabalha com marketing, quando a gente está na etapa de conhecimento, de branding, a gente tem que atingir o máximo de pessoas possível. A maior quantidade de pessoas possíveis. E aí a preservação da marca talvez não, eu acredito muito forte que esteja por esse caminho. A preservação com os grandes. E aí você precisa utilizar esses grandes para você trazer muito dado para dentro de casa, entender qual que é a audiência que esse cara está trazendo. Legal. Dos engajados. Quem que é? Quem que são esses caras? Qual que é a demografia? Qual que são os dados demográficos da audiência do influenciador? Não só do influenciador, mas quem consome o conteúdo desse influenciador, quem é essa pessoa? Qual que é o perfil dele? Começar a mapear isso, trazer os dados para dentro de casa, para ir avançar para as etapas próximas de
entender quais são os produtos que essas pessoas lá do branding estão querendo mais saber. E aí você começa a descer no antigo funil ou na jornada do usuário, avança para a etapa de exploração e avaliação, pode ser com o UGC, pode ser com um micro-influenciador, com um nano, e aí depende da marca, que eu também não tenho a bala de prata para todo mundo, né? Mas é mais uma questão estratégica. Então, o que eu falaria, tá? Para esse paradoxo? É uma questão de branding, o branding para gerar dados e os dados para te facilitar a estratégia do pós-conhecimento, do pós-awareness. Tá. E aí você vem descendo o funil com os tamanhos dos influenciadores que fazem sentido para a sua marca. Então, dessa forma você preserva a marca, você tem ali uma inteligência de dados e no final você consegue também entender para onde você vai fazer a conversão. Porque, óbvio, o awareness sozinho ele não vai trazer conversão. E você focar só em conversão, você vai perder em marca. Então, é uma combinação de fatores para que você tenha uma estratégia efetiva de marketing. Interessante. Eu acho demais. Então, muito bom. Existe o ROI para influenciadores, então. Dá para chegar em ROI para influenciadores. É isso que é o mais interessante, entendeu? Sim, uma vez que você começa a trazer dados para dentro de casa, você vai entender para qual caminho que a sua marca está caminhando. E você vai conseguir entender quais os produtos que você consegue fazer ativação com outros tamanhos de influenciadores. E aí óbvio que existem muitas metodologias para você conseguir calcular faturamento incremental. E o ROI, você só vai conseguir calcular um ROI real se você tiver um faturamento incremental. Porque não vai adiantar você, num dia das crianças, vou dar um exemplo aqui que a gente está gravando na primeira semana de outubro, a próxima data é dia das crianças. Num dia das crianças, você coloca um influenciador na semana prévia do dia das crianças. As vendas vão bombar. Vamos supor que a gente está falando de uma ReHap, uma BB, enfim, seja lá quem for. Você põe um influenciador para fazer conteúdo ali na semana você ativa uma campanha de influenciador na semana anterior ao Dia das Crianças. Chega o Dia das Crianças, bomba de venda. Você vai atribuir ao influenciador ou à data? Então você tem que ter metodologia para que você isole o fator de influência do influenciador. Existem metodologias para isso. Lá em Pernambucanas a gente construiu uma metodologia que a gente consegue isolar o fator influência do próprio influenciador. E aí fazer uma combinação, fazer projeções, e tudo que superar a projeção, a gente atribui sim ao influenciador. Porque pode ser que a marca está vindo muito bem de vendas, ela já está numa curva de crescimento e que o influenciador não necessariamente mexeu nessa curva de crescimento. Entendi. Então, o grande lance aqui é você conseguir calcular o faturamento incremental e esse faturamento incremental você bate com o custo da sua campanha e você chega num ROI. Pode ser ele positivo ou negativo. Felizmente, em Pernambucanas, a gente conseguiu fazer ROI positivo. Show. Um ROI muito legal. Foi a primeira vez que uma empresa do mercado chegou em ROI, pelo que as agências de marketing influência nos davam de feedback, por conta dessa metodologia. E por que a gente conseguiu chegar em ROI no fechamento do ano? Porque a gente construiu toda essa jornada. Conta um pouquinho, Márcio, assim, para quem ainda não sabe, o Márcio e o time dele mudaram ali as coisas dentro da Pernambucanas e fez a Pernambucanas ser a marca que chegou a investir mais no mercado de influenciadores, em marketing de influência, né? Então conta um pouco, assim, como é que foi a construção disso, quais foram os insights e como que vocês fizeram, né, de uma maneira geral, para levar a Pernambucanas a esse nível, inclusive vender mais real, né? Não é só imaginário. Não, é real. Como que vocês fizeram isso? O que aconteceu foi que entre 2022 e 2023, nós tivemos uma provocação da alta gestão da Pernambucanas, e aí eu estou falando do board, de utilização de fato de influenciadores para trazer venda. Mas até então, eu cheguei na Pernambucanas em 2022, muita coisa já estava acontecendo, tá? Já estava rolando muito teste ali de live commerce com influenciadores grandes, pequenos, então tinha muito dado já dentro de casa. E quando chegou essa provocação, muita coisa já tinha acontecido. E aí a alta liderança, nós montamos um projeto de marketing de influência, muito focado em nano influenciador, porque a Pernambucanas é uma marca que tem mais de 500 lojas espalhadas pelo país. Então a ideia era levar influenciador para os rincões do país
E num primeiro momento, identificar como que a gente mede se esse cara que foi lá em Pirapora do Bom Jesus, enfim, se esse cara trouxe retorno. Isso era uma parte do projeto. Entendi. E a parte do projeto que vem em paralelo era conseguir ativar todo esse batalhão de pessoas, né? Então era ativar um batalhão e medir esse batalhão. Então o time foi dividido em 2 frentes. Uma frente que ficava mais com o time de social, que fazia essas ativações. Mas antes das ativações, o time de BI, junto com o time de performance, que aí estava junto comigo, a gente pegava todos os dados da plataforma antes da gente ativar um influenciador e começava a mapear qual influenciador funcionava para cada região. No começo, a gente não tinha dado de venda. Então era muita coisa muito baseado nas métricas de social mesmo, ali, alcance, impacto, impressões, engajamento. A gente fez algumas campanhas pequenas, mandando alguns influenciadores para algumas lojas, para a gente ter massa crítica de dados e começar a entender quais que foram os movimentos que aconteceram nessas lojas, para a gente começar a tentar atribuir ao influenciador ou não. Posto isso, o time de modelagem, junto com BI e performance, nós construímos uma metodologia proprietária para fazer entender qual que era o faturamento incremental que cada um trazia. E a gente foi mexendo nessa metodologia, uma metodologia que ainda é viva, que ela funciona para acho que qualquer empresa do varejo, enfim, é uma metodologia que ela é viva, que você consegue medir o faturamento incremental, muito baseado em categoria de compra, muito em combinação de look, que pode funcionar para o varejo, pode funcionar para o varejo alimentício, pode funcionar para qualquer lugar. Então, a partir do momento que nós construímos essa metodologia e começou a entender quem funcionava e quem não funcionava, aí a gente escalou o projeto e a gente finalizou o ano passado com mais de 800 influenciadores ativados no país inteiro. 800 influenciadores? Mais de 800, próximo de 900 influenciadores. É um batalhão de pessoas. É uma operaçãozinha bruta aí. É uma operação bruta. Quem sofreu bastante foi o time que estava ali na linha de frente, o time de social, assim, é de tirar o chapéu que o pessoal fez. Mas a coisa mais legal é que depois quando a gente chegou no segundo semestre, a operação estava tão azeitada do time de social com o time de performance e modelagem, que começou a entrar como se fosse uma cadeia mesmo, né? O time de performance engrena, né? Virou uma engrenagem. O que facilitava muito, porque a gente conseguia saber qual influenciador funcionava para cada região, qual a faixa etária que funcionava, qual até a cor da pessoa que funcionava. Num limite, a gente chegava nisso. Num limite, eu podia saber a altura do influenciador que funcionava para cada região. Vocês chegaram num nível de detalhe impressionante. Foi mais de 50 mil dados que nós trouxemos para dentro de casa para conseguir modelar e entender de fato. A gente transformou o projeto de marketing e influência num projeto de ciência. A gente transformou numa ciência. E a partir do momento, cara, que você tem os números ao seu favor, aí fica mais fácil. A gente errou muito, tá? Mas o que eu costumo dizer, eu já comentei isso em algumas conversas passadas. A gente tinha certeza que a gente ia errar, a gente estava pacificado com o erro, mas quando a gente acertou, a gente pagou. Foi um golaço, né? Foi golaço. Porque a gente começou a entender quais que eram os movimentos. Teve campanha que deu ROI muito alto, teve campanha que deu um ROI pequeno, mas quando a gente chegou num ROI regular, cara... É o melhor. Aí era o melhor, porque eu não tinha nenhum outlier. E tem previsão. Porque às vezes o ROI muito alto também pode ser um erro, né? Você fala, não tenho segurança nisso, né? Você pode até ter, mas ele é um super outlier. E ele não vai falar sobre o restante do ano. Pode ter acontecido, sei lá, tem fatores que a gente não chegou a calcular, mas vamos supor que a gente está numa campanha. E aqui, numa hipótese, tá? Numa campanha de verão. E aí, cara, a gente tava prevendo um ROI, sei lá, vou falar um ROI 2 para influenciadores, que é um ROI muito bom para influenciadores. Ninguém faz ROI hoje com influenciador. Você mede um ROI 2. E aí entra uma onda de calor como a gente tá passando agora. As vendas vão bombar. E aí o ROI vai a 8. Você vai atribuir ao influenciador? A campanha bateu um ROI 8. Mas é toda uma combinação de fatores. Então, por isso que o ROI
médio ali, quando você consegue encontrar o equilíbrio, é o mais saudável. Porque você não está sendo... Você isola os outliers e você trabalha só com a mediana. Eu sei que talvez se eu estiver indo para muito tecniquez aqui, por favor, me puxa pra terra. Eu acho muito legal porque é o seguinte, é totalmente emoção zero. Uma pessoa para ler números, você tem que ter emoção zero. Porque, cara, ROI 8, vou abrir uma champanhe. Não, calma, calma que ainda não é não, entendeu? Quais são as variáveis, o porquê isso, o porquê daquilo. E aí quando você volta e fala, desce da casinha, sai da casinha, desce da nuvem e você coloca na mesa, aí você começa a ter as variáveis e aí você fala... Puta, tem uma situação que foi engraçada, assim, em relação a número, cara, que quando você vai para o ambiente de dados, não tem discussão, né? Porque não é empírico, a conversa não é... E aí teve e é super amigo meu, o gerente de criação lá da Pernambucanas. Ele teve um conteúdo que chegou e ele falou, puta, esse conteúdo tá uma merda aqui, não gostei, não sei o que, tal. Eu falei, vamos olhar como que foi a performance. E foi o melhor conteúdo que teve de performance, engajamentos, os comentários super saudáveis, positivos, tá? Eu cheguei e falei, papi, olha isso aqui. Não tem nem o que... Aí ele falou, pois é. Falei, eu também não gostei, assim, eu enquanto Márcio... Mas eu não sou o consumidor do que a menina tá falando. Eu não sou a base da menina, sabe? Eu não sou o cliente nesse caso. Então eu não posso partir do pressuposto do que eu gosto ou não. Eu tenho que entender o que os números estão me falando. E a partir do momento que você transforma toda essa jornada numa ciência, acabou a discussão. Aí a conversa ela desce para um outro nível em que a gente sai daquele eu gosto dessa menina, eu não gosto dessa menina, eu gosto desse modelo, não gosto desse, a gente sai disso, é maravilhoso, coisa desse tipo. Não. O que é maravilhoso é o que traz resultado. E resultado sólido, que eu tenha certeza que aquele resultado é de verdade. E, então, em linhas gerais, aqui, eu não sei se eu entrei num devaneio. Não entrou não. Mas, por favor... e aí, quando a gente pensa no que a gente conversou um pouquinho antes de branding, dados e conversão, é sobre isso, saca? A gente saber o que preserva ali a marca, você usar os dados para te fazer ter uma decisão mais assertiva. E olhando a médio prazo, curto prazo, aí varia muito de cada negócio. Porque, assim, eu acho que muita gente aí do marketing já se tocou, mas ainda tá um efeito... retardado do que o marketing, ele é... E já faz anos que né? O marketing é muito matemático. E as pessoas ainda acham que é só comunicação. E agora, com essa chuva de dados, tá dando mais possibilidade ainda de utilizar esses números para fazer a coisa dar certo, né? Eu tenho nas mesas de bar, assim, com os meus amigos, eu costumo dizer que se você tá fazendo marketing sem dados, você tá fazendo outra coisa. Você não está fazendo marketing. Se você não está olhando o número, e você sabendo o que esses números estão dizendo, você está fazendo outra coisa, menos marketing. Você acha assim, e aí já vou puxar até outra pergunta. Não sei se... Não, pode ir. Você acha que o pessoal que trabalhava com um tráfego, eles tinham mais essa cabeça de lidar com números e o pessoal que lida com marketing de influência ainda não entendeu isso, ainda não tem muita ferramenta para isso? E para complementar a pergunta, como que você enxerga o mercado hoje, o cenário atual aqui brasileiro, e o que você enxerga de gap que pode virar aí no futuro oportunidades? Tá, vamos por partes sobre de ferramentas, né? Tá. Eu acho que o mercado brasileiro hoje ele tem fornecedores bons de ferramenta. Eu acho que não é por ferramenta que a gente está pecando de não olhar os números de forma profunda. Tem agências de marketing de influência gigantescas no país hoje com tecnologia própria. A gente tinha uma que era parceira da Pernambucanas que tinha uma tecnologia muito legal e que quando a gente foi fechar contrato com eles, a primeira coisa que a gente falou eu quero entender como que é a questão de dados de vocês. A gente só fechou o contrato depois que o BI Pernambucanas e o BI da agência se falaram e entendeu que dá para a gente unir os dados de negócio com os dados de influência. Porque uma vez que você une os dois, você consegue saber quem funciona para o quê. Sim. Então, ferramental, não acho que seja um gap. Não falta. Não consigo dizer pelo mercado como um todo, tá? Mas pelo que eu vejo e tenho contato, tenho muito amigo do mercado,
eu acho que ainda falta um pouco de estratégia baseada em dados. Perfeito. Eu acho que ainda tem uma oportunidade, tá? Não tô fazendo uma crítica. Cada um é cada um. Se tiver conseguindo fazer ali os reportes para alta liderança e tá todo mundo feliz, ótimo. Mas eu acho que tem uma oportunidade muito grande de utilizar os dados ao favor do negócio. Tá. Acho que a gente tem muita gente ainda fazendo marketing influência para awareness. E tá tudo certo também. Como eu falei, se tá todo mundo feliz, tá todo mundo feliz. Só que, como eu venho de um ambiente de Santander, do Bandeirantes, mais Santander, de que, cara, se o negócio não tá rentável, não tá bom, algo tá errado. Então, com essa mentalidade, e lá a gente já fazia marketing influência, a gente construiu um influenciador próprio de GetNet lá dentro do Grupo Santander, que hoje ele tá na Safra Pay. O cara, ele é João Duque. Encontrei ele na Paulista esses dias, ele tá lá no Safra. Lá na Paulista. Lá na Paulista. E o cara, ele bombou lá como um influenciador próprio. Ele já era meio que um UGC. E a gente tinha um outro também, que é o David Tech. Que era um cara que testava maquininha e tal. Ele era um UGC já lá em 2019, 2018. Só que a gente pagava para ele, né? Hoje o UGC você pode mandar produto para ele, você pode encontrar UGC, depende da forma como você quer trabalhar. Mas o grande lance é esse, né? Lá a gente já trabalhava muito com marketing influência, mas já pensando no negócio. Quanto que isso está trazendo pro negócio. Óbvio que numa GetNet você não vai olhar ROI, porque maquininha você tem que olhar mais lifetime value, que é o tempo de permanência do cara na base e a rentabilidade desse cara na base, do que o ROI propriamente dito. Mas com essa mentalidade em Pernambucanas, quando casa uma empresa de varejo que está a fim de trabalhar com marketing influência, uma alta liderança que estava muito focada em dados, de querer saber chegar até o ROI e pôs esse desafio para a gente, aí foi a combinação perfeita. Porque a gente conseguiu construir uma engrenagem que funcionava, e o time de modelagem topou na hora. Então, construímos como se fosse uma squad. 4 mãos, né? E outra, quando 4 nada. Ali era mais de 8 mãos, 10 mãos. Porque aí quando você tem todo mundo pensando com o mesmo objetivo, fica muito mais fácil. Fica mais fácil. Aí você deixa de lado o ego, deixa de lado, eu quero isso, eu quero aquilo, e fala, essa é a meta. Demorou. Demorou para que o mindset fosse igual. Demorou muito, tá? Teve... porque imagina o seguinte... Você chega num local em que já existe uma estrutura ali, a gente já faz desse jeito, e aí começa a ter alguns questionamentos, você gera incômodo. O incômodo lá acontece. Então, eu não vou falar que foi um mar de rosas conseguir fazer com que as engrenagens se encontrassem ali, se encaixassem, porque não foi. Entendi. Mas quando você tem uma alta liderança que está focada em dados e está com o mesmo objetivo de eu quero saber como que isso vai trazer de resultado, aí fica mais fácil você convencer o restante. Você acha que a oportunidade, então, para o futuro no mercado brasileiro são os dados? Eu acho que ela já é uma realidade, não é futuro atual. Não, cara. Eu acho que a gente tem que começar a contratar mais pessoas focadas em dados para trabalhar com marketing influência, não só aquela pessoa que sabe o nome de cada um dos grandes influenciadores, acho que isso já perdeu relevância. É importante sim, mas se você pedir para o ChatGPT, ele vai te trazer quem são os maiores influenciadores de cada região. Sim. O Gemini, qualquer inteligência artificial que você pedir para ela já está substituindo essas pessoas, tá? Então, aquela pessoa que sabe o nome beabá, número de seguidores e tudo, inteligência artificial já sabe isso. Já te passa na hora. Você não precisa ter essa pessoa. Agora, a inteligência artificial ela ainda não vai conseguir unir dados com os dados de negócio com os dados de influência. Ela consegue, mas vai ter que ter alguém para imputar e validar. Então, aqui a gente já está entrando um pouco no universo de como que a inteligência artificial pode facilitar o mercado de marketing influência, que vale um outro papo. Vale um outro papo. Um só disso. E a gente vai ter um convidado que tá para confirmar. E aí você já tá convidado também. Quando ele vier, você já vem junto. A gente faz uma outra rodada também. Será um prazer. E ele é um especialista em inteligência artificial. E a gente vai puxar para influenciadores. Quer aproveitar mais um tempinho para a gente fazer uma última?
Tem tanta coisa, né? Olha, mas apesar que a gente falou bastante aqui do que eu tinha notado, viu? A gente conseguiu dar uma geral. É que tem muito papo, hein? Vai surgindo. Vai surgindo. Você chegou a trabalhar com live commerce? Porque... Trabalhamos. E o que deu isso? Cara, a live commerce tem algumas empresas que fazem muito bem feita. A gente porque diziam que ia ser o futuro do... Mas funciona muito bem lá fora. Ainda funciona. Lá fora e funciona. Aqui eu não sei, eu não acompanho o resultado das empresas em relação a live commerce, tá? Uhum. Mas Shopee ela faz, né? As lives dela. Uhum. E tem outras empresas que fazem. Eu não acompanho os resultados. Uhum. Mas eu ainda tenho uma crença em live commerce, tá? Mas a live commerce, cara, ela tem eu acho que ela tem ali uma oportunidade tão grande de você trabalhar estratégia de marketing de lançamento de produto. E você trazer umas estratégias de lançamento. Que junto com a indústria, você disse. Tipo, vou te dar um exemplo. Uma Magazine Luiza, junto com a Apple, fazer o lançamento do novo iPhone. É isso que você disse? Não necessariamente. Vamos pegar esses caras que são super foda de vender infoproduto. Tá. Como que esses caras conseguem vender tanto? Porque eles têm estratégia de lançamento. Uhum. Eles conseguem construir ali uma estratégia de community que consegue distribuir. Ele tem uma recompensa para quem vai participar dali. E quando chega no lançamento do infoproduto dele, já tem uma porrada do infoproduto vendido. E no dia do lançamento ele vende mais uma cacetada. Uhum. Se você pensar com essa mesma mentalidade de lançamento de infoproduto, e aí tem estratégia, eu esqueci o nome do cara que tem uma puta metodologia lá de lançamento de infoproduto. É o Érico Rocha? Érico Rocha. Ele trazer esse modelo para live commerce. Porque você pega toda essa metodologia que já existe, só que o infoproduto no final, ou o produto, é a live commerce. Você leva uma enxurrada de pessoas e uma audiência super qualificada para assistir. Porque o que aconteceu com a gente, pelo menos quando a gente fez muita live commerce, vinha muita gente. Ninguém comprava. Porque a vinha gente uma viu porrada algumas de gente. agências que tentaram mexer com live commerce e simplesmente faliram na hora de lidar com isso. Talvez ainda falta um pouco... Mas a live commerce não explodiu na pandemia? As lives explodiram na pandemia. Mas e eles não tentaram colocar junto? Eles tentaram, que teve agência que foi fundada só pra só com esse foco e não deu certo. Eu confesso que de resultado eu não consigo opinar sem ver muito resultado. Sim. Mas eu, assim... Você acredita no modelo? Eu acredito no modelo, contanto que tem uma estratégia para que a live ela não tenha só o pré-live, o aquecimento da live, o amanhã e chega na live. Acho que tem muita coisa para acontecer antes desse modelo. Eu acho que tem um terreno para você trabalhar, né? Para você explorar aqui. Não, eu digo o terreno para explorar, para trabalhar antes de acontecer a live, entendeu? É o que ele falou. Tem o cara do infoproduto, a base ele trabalha tantos tempos, meses, ou quase anos antes, entendeu? Não é na hora. Não é. E é no último mês, assim. As coisas não vão acontecer no último mês. Com certeza. É a mesma coisa com qualquer empresa, cara. Sim. Você vai pegar Quanto tempo leva para você construir uma marca? Até que a marca comece a vender de forma exponencial. Leva muito tempo, né? Leva muito tempo. E uma live, você tem que pensar na live como uma marca. Sim. E o pessoal de info pensa como uma marca. Por isso que eles trabalham 6 meses antes, 8 meses antes, até o dia do lançamento. Isso. Isso eu acho interessante. Mas eu acho que tem ainda um caminho longo para ser trilhado por aí. Sim. Bom. Eu acho que é isso. Acho que, tem ainda mais... Tem bastante. Dá pra gravar mais uns 3 episódios e ainda um bate-papo lá na sala. Dá. Então é isso. Eu acho que... Obrigado. Cara, deu bastante... Adorei o papo. Foi ótimo. Deu pra aprender curto, bastante. né, cara? Passou super rápido. Porque a gente acha que, 40, 50 minutos vai ser... Rola. O papo rola e ainda tem mais assuntos pra precisar. Pois é. Meu irmão, obrigado Obrigado vocês, Obrigado cara, pelo seu tempo, obrigado pela sua dedicação, obrigado para compartilhar com a gente, com a nossa audiência, a sua experiência. E coisas boas virão. Coisas boas virão. É isso aí. Tá bom? Fechou, minha gente. Obrigado, valeu. E até a próxima. Valeu, Márcio. É nóis.